Audio Jungle. Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou ensinar para vocês um pouco da equação de movimento. Então, estudando aqui, né, a dinâmica de estruturas. Então, vamos lembrar aí que a gente não está mais usando nada estático. Isso significa o quê? Que a nossa carga vai variar de acordo com o tempo. Por exemplo, se eu tenho aqui um registro sísmico, eu tenho aqui a aceleração, ela vai variar de acordo com o tempo, né? Aqui eu tenho uma aceleração, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Então, cada tempo eu vou ter uma aceleração diferente. E essa aceleração aqui a gente vai representar um pouco mais pra frente, vocês vão ver, como uma força externa, tá, gente? Então, temos aqui esse sisteminha, né? A gente tem aqui dois sistemas, vão estar representando a mesma coisa. É que esses sistemas são mais representativos dos livros, tá? Então, a gente vai ter aqui uma força externa atuando na minha estrutura, onde nos vai gerar um deslocamento, sendo que a gente tem outras forças contrárias, que seria a força da inércia, representada pela massa, a força elástica, representada pela rigidez. Por que está dividido por 2, gente? Porque eu estou vendo a rigidez geral desse piso, tá? Então, é por isso que eu divido por 2, porque eu tenho duas colunas. Então, a soma dessas duas vai me dar a rigidez geral do piso, tá ok? O que é essa rigidez aqui? Gente, essa rigidez ela é representada pela elasticidade vezes a inércia dividido por L ao cubo, que seria esse L? Simplesmente é o comprimento do nosso pilar, tá, gente? Então, isso, a gente tá vendo um pilar aqui, é a flexão, tá? Seria essa formulazinha aqui que eu acabei de colocar. Tá ok? E a gente tem FD. O que seria o FD? É força dumping, né? O dumping é amortecimento em inglês, por isso que tá D aqui. Mas representado por essa constante C. Constante C, ela é um valor de porcentagem. Por exemplo, no Chile, a gente usa igual a 5%, que seria 0,05. Esse valor é dado por norma e ele pode variar também, porque também tem outros sistemas de amortecimento. Por exemplo, o de aislação sísmica, que está na fundação, ou então outros sistemas que os engenheiros projetam também, tá? E aí, esse fatorzinho pode variar, mas em geral é igual a 0,05%, tá? E a força sísmica força de inércia representada pela massa. Aqui é o mesmo, né? Onde a gente tem aqui a força elástica, força de amortecimento, a força de inércia e a carga externa, que a gente pode ver aqui nesse esquema, que é a mesma coisa. Aqui eu só coloquei para vocês verem que a força elástica é igual à rigidez pelo deslocamento, a força de amortecimento é igual a constante vezes a velocidade, e a força de inércia é igual a massa vezes a aceleração. Sendo que o que importa pra gente são esses valores aqui. Por quê? Eu quero saber qual é o deslocamento do prédio, eu quero saber qual é a sua velocidade e qual é a sua aceleração. Isso é o que vai importar para mim, tá? Para que vocês tenham em conta aí. Então, a gente vai estudar o princípio de Alembert. Na verdade, a gente pode chegar a essa equação do movimento aqui de vários outros métodos, método da energia, método da lei de Newton, mas a gente vai estudar o princípio de Alembert, que é em qualquer tempo t, esse sistema está em equilíbrio. Então, gente, temos aqui a famosa equação de movimento, onde a gente tem aqui a força de inércia mais a força de amortecimento mais a força elástica é igual à força externa, para que isso esteja em equilíbrio, tá? E é o que a gente pode ver bem aqui. Força elástica
né? Força de amortecimento, força de inércia. Tudo isso contra a força externa. Tá ok? E aqui só realocando os valores. Temos que massa vezes aceleração é a força de inércia. A constante C vezes a velocidade é a força de amortecimento. A rigidez vezes o deslocamento é a força elástica. Tudo isso igual à força externa.